Bom, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário João Henrique Souza, secretário municipal de Planejamento. Ele vai conversar conosco a respeito dos desafios da cidade de Teresina, as questões que precisam ser enfrentadas no médio e longo prazo e aquelas que são mais imediatas e que algumas até já dadas soluções em alguns pontos que nós vamos colocar aqui na nossa entrevista no estúdio. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Uma alegria muito grande estar aqui. Estava até com saudade, viu? Muito bem, muito bom tê-lo aqui também. Para participar dessa entrevista, também estamos com a Lídia Brito e Anivaldo Barbosa, que estão de volta aqui no estúdio do nosso Jornal do Piauí. Bom, secretário, começar falando a respeito de uma questão que a Lídia Brito trouxe para nós ontem, que foi a questão da regularização fundiária. A cidade de Teresina ainda tem muitos espaços onde as pessoas que habitam uma determinada região não têm ainda a propriedade daquela terra ou a posse daquela terra, daquele espaço. Foi dado um passo agora com 508 documentos, vamos dizer, emitidos para essas famílias ali no Parque Firmino Filho. Como é que está esse projeto aqui na cidade de Teresina? Qual é o desafio ainda para ser enfrentado nesse sentido? Joelson, hoje de manhã eu estive numa reunião lá no Tribunal de Contas do Estado com a senhora presidente, a doutora Lídia Martins, e, dentre outras coisas que nós conversamos a respeito de informações que nós precisamos para cumprir toda a legislação, foi tratado e levantado também a questão do plano de governo do doutor Pessoa. Então, eu estou voltando a isso para dizer, Anivaldo e Lídia, que na campanha, o plano de ações, o plano de governo do doutor Pessoa, que praticamente ele redigiu, e depois nós técnicos, a partir da hoje secretária executiva lá da Semplan, a doutora Carta, nós preparamos o plano e foi considerado à época por todos os candidatos e pelos especialistas como o melhor plano apresentado. Todo plano de governo ele é bem cartorial, você apresenta para cumprir a legislação. Esse do doutor Pessoa, ele próprio tem nos recomendado o cumprimento daquilo que ele prometeu. Né? Porque, ou seja, aquilo gera compromisso. Sim, aquilo gerou compromisso e hoje a administração dele é feita em cima do plano de governo previamente elaborado. E nesse plano de governo, o doutor Pessoa já tratava da questão da titularização de terras. O que que se sabe aqui? É que mais de 30 mil pessoas, falo em 40 mil pessoas, residem em casas, né, que não têm documento. Ele não tem documento. Então, é aquela situação da pessoa viver ali sabendo, poxa, isso aqui não é meu. Né? E o doutor Pessoa, ele se propõe a fazer o máximo de regularização desde o seu primeiro mandato. Esse máximo, ele poderá chegar, é desejo dele, e vamos trabalhar para que isso aconteça, e ele entregou esse trabalho agora para o Pessoinha, que tem se saído muito bem, e ele pretende que nós cheguemos ao final do seu primeiro mandato com 30 mil titularizações. 30 mil? 30 mil. Então, é uma meta ambiciosa. É verdade. Ontem foi, digamos assim, a inauguração disso. Ontem se entregou, ele fez a entrega dos 508 títulos, e você imagina o que é a pessoa que estava ali há 20, 30 anos, morando numa casa e sabendo que é minha, mas não é minha, e recebeu o título de posse na casa, a titularização, o documento dizendo é minha, agora é minha. Então, foi uma festa belíssima, linda e que deu o pontapé inicial na busca desse objetivo. Secretário, essa é uma questão histórica, né, aqui de Teresina, tanto na zona urbana como na rural. O que faltou aí ao longo dos anos para acelerar esse processo? Uma política pública voltada para isso ou a burocracia, que é o grande desafio? As duas coisas, né? Na realidade, esse é o tipo de serviço que você precisa ter determinação. É preciso que o prefeito, que é o comandante, queira. Eu quero fazer isso, eu tenho interesse em fazer isso, eu tenho interesse em atender o povo dessa forma. Primeiro ponto. O segundo ponto é que é realmente burocratizado. Esse é um sistema burocratizado, onde tem a participação de outros órgãos, inclusive o INCRA, que é um órgão federal, né? Não é só a prefeitura que resolve a questão, e outros órgãos. Mas eu digo sempre, Lídio, o seguinte: quando você se determina a enfrentar uma dificuldade, você vence a dificuldade.
E é isso que a Prefeitura está fazendo. Secretário, a Semplan ela concentra o planejamento de obras importantes e que estão ligadas à infraestrutura urbana, por exemplo, da cidade. E eu cito aqui alguns casos. A drenagem de águas pluviométricas aqui na Zona Sul, as galerias na Zona Leste, esse elevado aqui na Tabuleta, como está o planejamento e a perspectiva de retomada, de aceleração desses investimentos? Elivaldo, deixa eu lhe dizer, as pessoas talvez não saibam de um detalhe que é extremamente importante. Há uma qualificação, que parece até o Campeonato Brasileiro, de prefeituras que são avaliadas pelo Tesouro Nacional por letras. Então, a letra A é a top, é um grupo bem pequeno que tem tudo, está tudo ok, não precisa de nada. A letra B, quem é detentor da letra B nessa avaliação, ela é apta a buscar empréstimos, recursos nacionais e internacionais e receber o aval do Tesouro Nacional, o que dá uma tranquilidade aos bancos e dá uma queda na cobrança da taxa de juros. Quem vai para a letra C, aí a coisa já dificulta muito. Por quê? Porque não tem mais aval do Tesouro Nacional e você tem que fazer a operação com um juro maior e normalmente com a garantia do Fundo de Participação, tá? Muito bem, e quem vai para a letra D, que é o campeonato aí na D, já está longe demais disso, já não tem mais perspectiva. Bom, bem, é preciso que as pessoas saibam, e aqui não vai nenhuma crítica, que tem um registro de que a Prefeitura fechou o seu balanço no último ano da administração anterior de forma negativa. Nós fechamos com 21 milhões negativo, o balanço da Prefeitura. Em consequência disso, quando nós chegamos em fevereiro, final de fevereiro, que é a data de apresentar o balanço ao Tesouro Nacional, quando apresentado foi, nós saímos da B e fomos para C. Foi rebaixado. Rebaixado, né? Ao chegar na letra C, nós tivemos que aguardar todo o ano de 21 para saber que resultado nós teríamos no balanço, né? Para que pudéssemos pleitear a volta para a letra B. Enquanto isso, os contatos que eram feitos com bancos nacionais e internacionais esbarravam sempre nisso. Olha, vocês não podem, porque vocês agora estão na letra C, né? O doutor Pessoa até brincava com isso. Rapaz, esse negócio desse alfabeto aqui é B, A, C e D. Eu quero saber como é que nós vamos resolver. Bom, como é que resolve? Resolve, e foi resolvido, porque a Prefeitura, no primeiro ano da administração do doutor Pessoa, sob o comando da Secretaria do doutor Robert, fechou o seu balanço positivo. Nós saímos de 21 negativo para 31 positivo, tá? E aí vai o trabalho de toda a equipe do doutor Robert, com a doutora Odmites e sua equipe. Mas fechou positivo. Ao fechar positivo, nós botamos debaixo do braço aqui, o doutor Pessoa vai para Brasília resolver a letra. E nós resolvemos, então, a questão para a Prefeitura da letra. Voltamos a B, o que foi uma vitória belíssima, né? Para a Prefeitura, para a administração do doutor Pessoa. Então, permite contratos, inclusive internacionais. Muito bem. A partir daí, nós retomamos imediatamente os contatos. Por quê? Porque até o presente momento, e já vão 16 meses da administração do doutor Pessoa, não se teve um centavo emprestado de ninguém. Pelo contrário, nós deixamos de ter, foi o contrato do Banco Mundial. Mas deixamos de ter por quê? Porque ele encerrou. Em 15 de dezembro, eles deram mais 4 meses, nós encerramos agora em 15 de abril. Por que encerrou? Porque eles haviam dado um prazo anterior, né? E esse prazo anterior, ainda em governos passados, da Prefeitura, não foram cumpridos por causa de pandemia, por causa de uma série de coisas, aquilo que era estabelecido pelo Banco Mundial, e ele não quis dar novo prazo. Tudo bem. Então, nós estamos agora tratando com outros bancos, inclusive com os BRICS, que possivelmente poderá vir a assumir. Por quê? Porque o Banco dos BRICS, que é o Banco dos Países em Desenvolvimento, Rússia ainda. Exatamente, já está praticamente fechado com a Prefeitura, exatamente por conta dos resultados financeiros da Prefeitura, já está praticamente fechado no financiamento de 8 grandes escolas públicas em Teresina e reforma de outras 8 creches e o entorno. Então, isso está praticamente fechado. E o Banco Francês, que tinha um financiamento previsto para investimento principalmente na área rural, retomou as negociações e temos agora, no dia 26 deste mês, uma reunião em Brasília com o Banco Francês, que está, digamos assim, nós em processo bem adiantado também para esse tipo de contratação, que é um volume de recursos significativo. E mais, o Banco da América do Sul, do Mercosul, ele tem um banco chamado CAF, né? Esse banco tinha uma operação com a Prefeitura, voltou a operar conosco e na terça-feira próxima,
o doutor Pessoa vai receber esse banco aqui no Brasil que vem dar uma olhada e vem fazer uma troca de ideias sobre recursos. Enquanto isso também está os primeiros contatos feitos de forma muito positiva, tanto no Banco do Brasil como na Caixa Econômica, para retomarem financiamentos, para que possam ser concluídas obras significativas que estão aí. Por que elas pararam? E por que elas agora que estão sendo retomadas? Por um motivo singelo. Elas pararam em 20, por conta da pandemia, né? E quando nós chegamos em 21, 95% das empresas que eram detentoras destas obras comunicaram à prefeitura que não queriam mais, sob a alegação de que o recurso que estava sobrando não fazia mais a obra, o que é verdade. Subiu exageradamente o preço de cimento e ferro e o dinheiro não dava mais. Então pandemia, guerra, inflação... Tudo. Então você imagina o que é você gastar o ano de 21, primeiro ano de administração do doutor Pessoa, tendo que destratar todos esses contratos, alguns deles, como o da Barão, né, Barão, que você teve que destratar o contrato com a então construtora e depois fazer, ao concluir o distrato, fazer uma licitação nova. Cuja licitação, a primeira e a segunda foram desertas. Aí eu fui atrás. Por quê? Porque os valores não interessavam mais as coisas. Então você teve que fazer um reajuste de preço. E uma Ou seja, as obras estão mais caras. Bom, as obras estão mais caras. Agora, estão mais caras, mas vão ser todas feitas. É determinação do prefeito retomar todas as obras e fazer. O viaduto, desde ontem, quem passar lá já vai ver duas coisas. Pessoas trabalhando, a obra foi retomada, foi licitada, uma nova construtora, já estão trabalhando no viaduto, e uma placa significativa e grande onde a prefeitura anuncia não só a retomada da obra, como o doutor Pessoa determina que a obra seja inaugurada no dia 16 de agosto, aniversário de Teresina. Então, vamos trabalhar para isso. Secretário, com essa retomada aí da possibilidade de financiamento até de bancos internacionais, então quais serão aí as obras prioritárias, as áreas, né, que essas obras prioritárias poderão ser atendidas com esse financiamento? Deixa eu lhe contar, Lídia. Eu fui secretário de governo da prefeitura no governo do Elmano e participei de solenidade, acho que o Alivaldo estava por lá fazendo a cobertura, de retomada da obra, praticamente início não, já era retomada da obra de Galeria ali da Zona Leste. Teve lá até uma solenidade grande. Nessa administração do prefeito doutor Pessoa, nós já chegamos, eu diria até que silenciosamente, eu até sugeri ao prefeito, vamos fazer uma festa, porque nós chegamos já na Homero. A questão da água da Homero já vai embora até o rio. O que vai ser feito agora, eu estou citando uma das obras a serem retomadas, o que vai ser feito agora é atravessar o Homero e começar toda uma obra para frente que tem um contrato de 30 meses. Não é? Eu espero que a gente possa concluí-la no final dessa primeira administração do prefeito Pessoa. Aí tem várias outras obras. Tem, por exemplo, aqui, a mesma tipo de obra que vai ser feita aqui na Sul, que o Alivaldo fez referência agora, né? Que vem com todas as águas do Albertão, que acumulam muito e vem descendo ali pelo bairro São Pedro, até para chegar ao rio. Né? Essa obra, eu tenho certeza, e a expectativa, é que, sem dúvida alguma, nos próximos 120 dias, a gente está licitando essa obra, se não antes, né? Porque estamos nas tratativas finais. Aí você vai para outras obras que serão retomadas. Ali na Ulisses Marques, nós precisamos chegar ao final, que hoje a avenida principal, nova, ela agora tem o nome de Arimatea Santos, doutor Arimatea Santos, né? Mas a Ulisses Marques continua, ali na lateral vai ser Ulisses Marques, e ao final nós precisamos fazer a rotatória, né? E depois começar a ponte. Que foi outra obra que foi paralisada pela construtora. Paralisada pela construtora. Nós temos que começar tudo de novo. Ponte de água mineral. São várias, viu, Lídia e Arivaldo e Joel, são várias obras de significativo que nós passamos o ano de 21 todinho desatando nós, né? E o prefeito, ao final, chamava os empresários lá e disse, me diga qual é o nó, porque nós temos que resolver. Eu digo para vocês que a questão, que sempre é um complicador, que é a questão da busca dos recursos, tenho certeza absoluta que eles estarão prontos para essas obras. Secretário, outro assunto para a gente já ir caminhando para o final da nossa conversa, diz respeito à questão do diálogo com os servidores. Hoje teve protestos em frente ao Hospital de Urgência de Teresina, dos servidores da saúde, protestos também em frente à Câmara Municipal. Houve uma proposta de reajuste de 16% aos professores
que seguem em greve e de 10% para servidores municipais, como uma espécie de autorização para que a prefeitura pudesse realizar esses aumentos. Diante dessas propostas que foram apresentadas, por que tem sido difícil convencer os servidores a voltarem ao trabalho ou estarem contentes com suas condições de trabalho? Joel, deixa eu te contar, é histórico isso, que eu fui secretário da Educação no Piauí de 88 a 90, por aí, não é? E naquele tempo nós tínhamos paralisação e greves. Paralisação e greves comandadas pelo sindicato da categoria, elas vão existir sempre. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a Prefeitura de Teresina paga hoje o melhor salário do Nordeste. Um professor inicial em Teresina ganha em torno de R$5.000, porque é 4.901 quebrado, entre o piso salarial e uma gratificação que ele recebe automaticamente ao chegar lá. Não é? Então, nós temos o melhor salário do Nordeste e temos, se não me engano, o 7º melhor salário do país, 7º ou 8º melhor salário do país. Então, o Noga fez o que de melhor podia ser feito nessa área e o prefeito bancou. Não é? E o cofre da prefeitura, para você ter uma ideia, o Robert me disse que só este aumento aumentou a folha da educação em R$6 milhões mês. Isso são 72 milhões ano. Isso são 300 milhões da administração, né? Para que fosse feito isso que foi feito. Muito bem. Acima disso, o prefeito autorizou, a partir desse mês de maio, um reajuste linear para todos os funcionários, da prefeitura, no valor de 10%. 10,5%. Isso praticamente o índice inflacionário anual. Está praticamente repondo a inflação anual, que deu uma disparada e atingiu 12 agora. Mas há uma compensação, eu diria, bem próxima, né, desse nível. Né? Me parece que a questão da saúde, há uma divergência lá com relação a um grupo de funcionários, eu não sei exatamente se enfermeiras, eu não conheço muito de perto a questão lá da saúde, que me parece que haviam tido alguma coisa que não tiveram agora, mais ou menos isso. Mas eu acho que esse é um assunto que está sendo encaminhado lá na área da saúde pelo doutor Gilberto e é onde se busca uma solução. Agora, alguém chegou para mim agora e disse o seguinte, olha, a prefeitura tem aí uma série de buracos na cidade. Meu amigo, desde que eu me entendo como gente de Teresina, aqui quando chove tem buraco. Agora, eu tenho absoluta convicção de que a determinação do prefeito, doutor Pessoa, inclusive para o Pessoinha, que é dessa área, lá da ETUB, é no sentido de fazer a recuperação mais rápida possível, que está sendo feita. Então, o trabalho da prefeitura, no sentido de que as coisas funcionem bem, ele é intensivo. E estão funcionando. Funciona 100%? Não vou dizer que 100%, porque nada funciona 100%. Mas você tem um trabalho de asfalto sendo muito bem executado, você tem um trabalho de iluminação sendo muito bem executado, a cidade está bem iluminada à noite e se faz o que é melhor e o que se pode fazer. Secretário, queria agradecer o senhor pela participação aqui conosco. O secretário João Henrique Souza, secretário de Planejamento do município. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado.